Querido irmão, querida irmã, devemos nos alegrar, porque o Senhor está próximo. Se você quer entender este mistério de fé, continue conosco nesta reflexão. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Minha saudação a todos os nossos queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, no canal do YouTube, Spotify e Facebook, Palavras de Redenção. Seja bem-vindo a este nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento, domingo letário, domingo da alegria. Nós que nesse tempo do Advento utilizamos a cor roxa como símbolo penitencial, nesse terceiro domingo o roxo cede lugar ao róseo para expressar a alegria da proximidade de Deus que nos vem e da nossa proximidade ao próprio Cristo na celebração do Natal, o mistério da sua encarnação. A palavra de Deus desse dia nos traz Sofonias capítulo 3, versículo 14 a 18. O profeta lança uma mensagem à cidade de Jerusalém: o Senhor está no meio de ti, né? Porque o Senhor está no meio de ti, o final da profecia de Sofonias proclama, portanto, a alegria, o versículo 14 e 15, e a consolação, versículo 16 e 18. Deus revogou sua sentença. Qual sentença? A cidade de Jerusalém estava ameaçada pelos assírios, né? No século VII a.C. Então parece que esta ameaça foi embora. Então o profeta considera isso como um sinal salvador de Deus. Por isso, de agora em diante, é necessário ter coragem. O profeta, portanto, solicita a toda a cidade de Jerusalém que se alegre por causa da presença de Javé, rei de Israel. Agora, do ponto de vista cristão, esta frase, o Senhor está no meio de ti, adquire um sentido muito mais forte. Por quê? Porque em Jesus Cristo, em Jesus Messias, esta realidade da presença de Deus se torna plena. Porque Jesus é o próprio Deus que veio habitar a nossa história, né? Então nós não podemos esquecer que nesses 2 primeiros domingos, a palavra de Deus nos chamava a atenção, nos exortava para a realidade escatológica, Cristo que nos vem no fim da história, e que nós que estamos caminhando rumo a Cristo, nossa história, nossa vida, tem uma meta que é o encontro definitivo com Deus. Não nos esqueçamos que esse Deus já veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo. Deus verdadeiramente habitou nossa vida, Deus verdadeiramente habitou a nossa história, se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo. Então nós devemos nos alegrar. E esse mistério da encarnação não é muito aprofundado na nossa fé. Por quê? Porque nós enfatizamos que somos salvos pela paixão e ressurreição de Cristo, né? Ao passo que o simples fato de Deus ter entrado na nossa vida redimiu todo o universo, já salvou todo o universo. O fato da encarnação, né? Porque nós temos que entender aqui que, pelo menos filosoficamente, existe um abismo, um muro que separa a realidade de Deus e a realidade da criação, né? Essa mentalidade é bíblica. Deus é santo, ou seja, ele é totalmente distinto, outro, distante daquilo que ele criou. A santidade de Deus, né? Significa isso, que ele é separado, ele não é o universo. Ele fez o universo, mas ele não se confunde com o universo, com aquilo que ele criou. Mas pelo mistério da encarnação, e nós cristãos afirmamos isso, que Jesus é uma pessoa divina com 2 naturezas, natureza humana e divina. Então, Jesus é Deus. Então, pela encarnação, Deus se tornou criatura. O eterno entrou no tempo. O Senhor verdadeiramente esteve no nosso meio, tocou verdadeiramente a nossa alegria, tocou verdadeiramente a nossa vida, e por isso devemos estar alegres. Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, pois Ele está perto. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7.
A proximidade de Deus é razão de alegria para nós e de carinho que testemunhamos a todos. É enviado para levar a boa nova aos pobres e oprimidos, o apóstolo acorrentado, conforme se lê na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 13 a 26. Paulo se alegra com os seus pela proximidade do Senhor. A certeza de estar com Cristo o torna realmente livre e alegre. Então é interessante aqui também ter ciência que Paulo, como também toda a primeira geração de cristãos, acreditava verdadeiramente que a segunda vinda de Jesus estava próxima. E por isso eles estavam alegres, confiantes, corajosos, determinados a enfrentar absolutamente tudo. Por quê? Porque sabiam que Cristo estava próximo de vir pela segunda vez, né? Com o passar do tempo, esse fervor escatológico, essa expectativa da segunda vinda foi diminuindo. Nós já estamos há quase 2000 anos da encarnação do Verbo. Celebraremos em 2033, 2000 anos da encarnação, da paixão, da redenção da humanidade, da morte de Cristo, né? E estamos aguardando a segunda vinda dele. Agora, como que aguardamos essa segunda vinda? De braços cruzados, olhando para o céu, esperando Deus resolver nossos problemas? Não. Devemos aguardar a segunda vinda de Cristo fazendo o que Cristo fazia. Porque é interessante, se você pegar o Evangelho, você vai notar que quando Jesus cura um doente, prega a palavra, luta pela justiça, alimenta os pobres, ele fala, o reino de Deus está aqui. Então a atuação de Cristo fazia com que o reino de Deus se fazia presente. É um já que já se iniciou, mas um ainda não, porque não está de forma plena. Então, na medida em que eu ser discípulo de Jesus e fizer as mesmas coisas que Jesus fizer, o reino de Deus acontece aqui agora, até que um dia ele venha definitivamente pleno em toda a história humana. Então, é motivo de alegria saber que o Senhor está próximo. Aqui, liturgicamente, nos alegramos pela proximidade do Natal, celebrar, dar graças a Deus pelo mistério da encarnação do Verbo. Mas devemos nos alegrar também porque cada vez que nós vivemos de fato o discipulado de Jesus, imitamos seus passos, imitamos a Jesus, seguimos a Jesus e fazemos tudo aquilo que ele fez, o reino de Deus se torna mais próximo, o reino de Deus se torna presente. Mas para isso é necessário a gente se converter, sair da nossa vida de pecado, de desobediência a Deus. Por isso o Evangelho, Lucas capítulo 3, versículo 10 a 18, vai nos mostrar a pregação de João Batista e mostrar qual é a conversão que cada um deve viver. João prega e batiza para a conversão, não só em sentimentos, mas em atos. Voltar ao caminho de Deus. A palavra conversão em hebraico, techuvá, significa voltar. É você ter consciência que você está no caminho errado, você dá meia volta e assume um outro caminho, um outro estilo de vida. É interessante que do versículo 10 ao versículo 14, ele cita exemplos para 3 situações. Então, ele exige a caridade, a justiça e o humanitarismo, né? Ou seja, dividir os bens, não espoliar os pobres e não usar de violência. Então, ele dá coisas bem concretas para aquelas categorias de pessoas que queriam ser salvas, que queriam escapar do juízo de Deus, né? Hoje, talvez, a gente atualizaria esta lista, né? Ou seja, quem quiser escapar do juízo de Deus não pode ser uma pessoa racista, não pode ser uma pessoa armamentista, não pode ser uma pessoa classista, não pode ser uma pessoa egoísta, preconceituosa, uma pessoa que faça distinção de pessoas por gênero, por orientação sexual, por discriminação religiosa, né? Ou seja, quem quiser escapar do juízo de Deus tem de ser como Jesus, tem que ser como Jesus, porque ele já nos abriu o caminho da salvação. O caminho da salvação, que é o caminho do amor, da compaixão, da solidariedade, né? Depois, no versículo 15 a 18, mostra a vocação profética de João. Ele prepara a vinda do mais forte, que batiza no Espírito Santo e no fogo. Isto é, os justos e convertidos na santidade, os ímpios na condenação do juízo, né? Batizar no fogo, né? É uma expressão bíblica
para falar da purificação, para falar do juízo, né? Quando se coloca a pedra preciosa no ouro, ou seja, aquilo que é impureza sai e fica só o ouro, né? E fica só o ouro. Então é muito interessante isso, né? Que o fogo tem a capacidade de destruir aquilo que não presta, mas aquilo que é perene, aquilo que é salutar, vamos dizer assim, permanece, né? Utilizando aqui esta alegoria do metal. Então aqui João assume o papel de ser aquele que vai preparar o caminho de alguém que é mais forte do que ele, que é o Messias, que é o Jesus Cristo, o Salvador, aquele que já nos veio abrir o caminho da salvação, o caminho da santidade. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, nesse terceiro domingo do tempo do Advento, esse domingo letário, domingo da alegria, que cada um de nós possamos pedir a Jesus esta graça, a graça de verdadeiramente nos alegrar pela vinda do Senhor, estarmos preparados para o nosso encontro definitivo com Ele, a graça de tomarmos consciência de que em Cristo Deus verdadeiramente visitou a nossa história, o Senhor esteve no nosso meio, e isso é motivo de alegria, e que nós assumamos esses gestos concretos de conversão, que a gente possa pensar o que está errado na minha vida em relação à vida de Jesus, para que eu possa escapar deste fogo purificador, né? Deste juízo de Deus. Para isso, querido irmão, querida irmã, rezemos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, que também nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus, a você, querido internauta e rádio ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.